Amém. Amém. Diga para o irmãozinho que está do seu lado, fala assim: você está de máscara, olha só. Mas eu vou falar, só aponta para ele. Aponta para ele que eu vou falar. Você é o lugar da presença de Deus. No Antigo Testamento nós tínhamos o tabernáculo, que era o lugar onde estava a Shekinah de Deus. Na velha aliança nós tínhamos o tabernáculo, que ali estava o átrio, o santo lugar, o santo dos santos, onde estava a Shekinah, a presença de Deus. Mas na nova aliança, Deus escolheu habitar em nós. No Antigo Testamento, Deus nos preparou para sermos os novos templos do Novo Testamento, da nova aliança. Amém, querido? Então saiba que em você está um poder sobrenatural, que às vezes você não se dá conta. Sobre você, em você está um poder que não é deste mundo. É do céu, é do trono da graça. É um poder que está além, muito além da limitação, do conhecimento, da compreensão humana, porque é um poder celestial, é um poder que emana do céu, do trono da graça, e está aí, querido, para que você use, para que você o libere através da sua fé. Ele está em você para que você o libere através da sua aliança com Deus, e uma aliança baseada na fé, porque sem fé é impossível agradar ao Rei, ao Deus, ao Senhor. Então, querido, saiba que você não é uma pessoa comum, você é um extraterrestre. Você é um extraterrestre. Você não é dessa dimensão terrena, embora você tenha nascido na dimensão terrena, você é da dimensão celestial. Você foi comprado por Cristo, não para se mover no poder terreno, mas para se mover no poder celestial que está em você, é o Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Este é um poder que restaura, que transforma, que muda, que cura, que liberta, que muda a sua sorte, que abre portas, que fecha portas. Querido, conforme a sua fé e a sua aliança, você tem autoridade no nome de Jesus para liberá-lo. E muitas vezes nós, como cristãos, distanciamos dessa percepção, nos distanciamos dessa realidade, porque o mundo vem nos pressionando de todos os lados. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, você saia daqui com essa realidade viva na sua mente e no seu coração. Você é o poder de Deus aqui na terra, você é a igreja. Você é o poder de Deus, Deus está em você, querido. Deus é um espírito, e Ele se move através de pessoas, Ele move através da tua boca, Ele move através das tuas atitudes, Ele move através da tua fé, Ele move através da tua aliança, Ele move através da tua vida de altar. Chega de sermos crentes acanhados. Chega de sermos crentes comprimidos pelas circunstâncias ruins, negativas, que muitas vezes nos cercam. Todo crente tem que ser bocudo, todo crente tem que ser bocudo, mas não bocudo para falar mal dos outros, falar dos outros, não. Bocudo para declarar, para profetizar aquilo que você é em Cristo, aquilo que Cristo é para você. É sobre isso que nós queremos falar nesta noite. O tema é: me escondo na sua presença. Quantos aqui têm escondido na presença do Senhor? Ali, querido, na presença do Senhor é o lugar de poder. O lugar do seu poder é o lugar da presença dEle. Ali, naquele lugar que você separa para estar, para orar, para ler a palavra, onde você está ali em intimidade e comunhão com Deus, ali é o seu lugar de autoridade, de poder. É ali que a sua bateria espiritual é carregada para a sua lida, para o seu dia a dia. Amém? Quantos creem? Aleluia. Vamos abrir a palavra do nosso Deus lá no
no texto de Isaías, capítulo 25. Versículo 1, depois versículo 4, versículo 5. Vamos nos colocando de pé, por favor, em reverência à palavra poderosa do nosso Deus. Diz assim: ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade, são firmeza. Versículo 4. Porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Versículo 5, como calor em lugar seco, assim abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. Pai amado, nós te damos graças pela Tua palavra, Senhor, que é alívio para nós, que é alento para nós, que é esperança para nós, que é renovo, é força para nós, que é luz, que é clareza para o nosso caminhar no nosso dia a dia. Obrigado, Pai amado, que nossos corações estejam livres para recebê-la nessa noite, com força, com poder, com graça. Oh Deus, para a bênção de cada um de nós como Teus filhos, e para a glória do Teu nome santo, como nosso Deus e nosso Senhor. Amém? Amém. Podemos assentar, queridos. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós temos alento. E eu gostaria só de reiterar aqui o finalzinho do versículo 5. Fala assim: o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. Será que este mundo está cheio de tirano? Sim ou não? Qual o maioral dos tiranos que está para chegar aí? O anticristo. Mas Deus fala o quê? Que o cântico dos tiranos, o cântico de triunfo, o cântico de vitória dos governos tiranos, dos governos malévolos, injustos, profanos, o cântico deles será o quê? Humilhado. E o cântico dos piores dos tiranos, que é o anticristo, que já está formatando a sua vinda, a sua manifestação, aliás, porque a sua vinda já está aí, será humilhado. Será humilhado. E a sua igreja exaltada, a sua igreja acolhida, a sua igreja protegida, a sua igreja escondida debaixo das asas, como a galinha esconde os seus pintinhos debaixo de suas asas. Assim o Deus Todo-Poderoso esconderá a sua igreja nos dias de angústia. Quantos creem? Ele esconderá cada um de nós, querido. Basta que você seja da ninhada dele. Porque a galinha ela tem compromisso de esconder os pintinhos dela, não dos outros. Então, se você faz parte da ninhada do Deus Todo-Poderoso, se você é filho dele, e todos nós o somos, em nome de Jesus, graças a Deus, então fique certo que Ele cobrirá você com as suas asas, cobrirá a sua família com as suas asas. Amém? E esse texto que nós lemos é bem oportuno, no que tange o que nós estamos vivendo nesses dias. O que nós estamos vivendo esses dias são dias de convulsões. E infelizmente, são poucos os cristãos que estão sabendo fazer a leitura do que está acontecendo nesses dias. Tem muitos cristãos que estão observando e só conseguem ver um emaranhado de letras e não conseguem ler. Não conseguem compreender as lições escritas nas linhas da história, nas linhas da geopolítica desses dias, nas linhas proféticas desses dias.
Então, se são poucos os cristãos que estão conseguindo ler o que está acontecendo no mundo como um todo, significa que também são poucos os cristãos que estão se preparando para os dias de intensa tribulação que já começaram a vir sobre a terra. E nós sabemos que para nós triunfarmos sobre as circunstâncias, nós temos que conhecer as circunstâncias. Nós temos que conhecer a força e o poder das circunstâncias. Nós temos que conhecer e saber como nos livrar dela, como nos refugiar dela, como vencê-la, como transpô-la. Então nós estamos vivendo dias de muita angústia, dias onde a cada dia, a cada semana, a cada mês é um evento novo que estoura na face da terra. A cada dia. A questão do Covid que veio 2019 e eclodiu sobre todo o planeta Terra, trazendo a série de sequelas, onde obviamente a sequela maior é a perda dos nossos queridos, é a perda de pessoas. Mas o que está por trás não é só a sequela de morte, são as sequelas sociais, são as sequelas financeiras, desemprego, é a inflação, é a carestia, tudo que vem no bojo dela. Desconfiança, insegurança da população, inquietação da população. Então tudo isso, querido, tem gerado tempos de profunda angústia para todo mundo. E mais para aqueles que sabem ler as linhas da história. Para aqueles que não estão preocupados em ler as linhas da história, tudo passa como se fosse na maior normalidade, na maior naturalidade. Ah, isso é assim mesmo, vai acontecer assim mesmo, está tudo tranquilo. Ah, vai passar, vamos superar isso. Mas para aqueles que estão de olho no que nos ensina o texto sagrado, são momentos de nós nos atermos aos cuidados necessários. São momentos de nós realmente nos refugiarmos mais e mais na presença do Rei, para receber dali, do trono da graça, a força necessária, a fé necessária, a determinação, a coragem necessária para transpor esses momentos em vitória, não em medo, em bênção, não em maldição, em vitória e não em fracasso, em ganho e não em perda. Então, recentemente, o mundo todo está aí às polvorosas em relação aos conflitos lá em Israel. Porque nós sabemos que Israel é o relógio de Deus, é o principal relógio profético que sinaliza a vinda do Cristo, do Messias. Nós vemos lá como os grupos terroristas, financiados por outros países inimigos de Israel, através do Hamas, bombardearam Israel. Mais de 3.000 mísseis lançados contra Israel. E tudo isso coloca um alarme no mundo. Um país altamente tecnológico como Israel, como a Iron Dome, que é o sistema de defesa israelita, onde 90% dos mísseis que cairiam em regiões urbanas foram interceptados antes deles caírem na terra. Tecnologia, mas tudo isso gera medo, insegurança, prenuncia uma guerra, prenuncia tempos de guerra, porque na verdade ali já é uma guerra, só que uma guerra incubada, uma guerra encoberta, uma guerra patrocinada por poderosos que estão por trás. A guerra não é contra o Hamas, a guerra é contra quem financia o Hamas. Então isso tudo, querido, gera insegurança nas pessoas, medo nas pessoas, inquietação nas pessoas, sabe? Uma bagunça nas bolsas de valores, sistemas de economia do mundo todo é abalado por causa disso. A economia é afetada por causa disso. E, consequentemente, a nossa vida profissional financeira também o é. Então o que nós vemos hoje? Pessoas por todos os lados sendo rastreadas, acompanhadas, tolhidas, proibidas,
presas dentro de casa, e não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, por conta dessa pandemia. Pessoas sendo oprimidas, pessoas que vivem da informalidade sendo proibidas de trabalhar. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui no nosso país, onde a maioria dos governos, que são de cunho socialistas, estão fazendo isso, proibindo o povo de trabalhar. Por quê? Porque quer quebrar a economia, quer destruir a economia, quer destruir o governo para subir no poder. Brigas, tudo isso gera insegurança, medo, inquietação na população. Então temos experimentado crise sem fim, crise na saúde, né? Crise na segurança pública, crise na educação, crise de desemprego, crise em empresas que estão fechando, crise das pessoas que vivem da informalidade, crise. Crises no Oriente Médio entre as grandes potências, brigando para ter hegemonia ali do Oriente Médio, crise no mundo inteiro, isso respinga no mundo inteiro. Então tudo isso gera um medo, de insegurança, de inquietação. Tudo isso gera um clima de perplexidade. Tudo isso leva a um clima de exaustão. Você sabe o que está por trás disso? Levar a humanidade à exaustão, até que a humanidade peça um único governo. Tudo isso é para levar a humanidade à exaustão, até que a humanidade chegue e peça para a ONU: nós queremos um único governo que governe tudo. Nós queremos uma única moeda, nós queremos uma única religião. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje, queridos, é o cenário do anticristo sendo preparado. E muitos crentes não estão nem vendo isso, não estão se dando conta. Estão colocando tudo isso na conta da normalidade, e não é. Então o cenário do mundo está sendo levado por Satanás e seus demônios à exaustão. Exaustão social, exaustão familiar, econômica, financeira, de saúde, de segurança, todas as economias. Para que quando vier a proposta de um governo único, todo mundo vai falar: opa, até que enfim, opa, demorou. E quando eu estou dizendo isso, querido, não estou dizendo para o mundo não, estou dizendo muitos dentro da igreja, muitos crentes vão abraçar, muitos crentes vão abraçar. Muitos que não estão dentro da igreja, firmada na rocha, firmada na palavra, andando no Espírito, vão ser enganados, vão bandear para o outro lado, vão ser iludidos. E é interessante como que as coisas estão transcorrendo. Quem é que aprova? Os votos da ONU são aprovados por países, cada país tem um voto. Ou seja, quando aparecer as propostas de governo único, aquele que tiver a aprovação do maior número de países será quem? Será apontado como governo único. E eu quero adiantar só uma coisinha que está acontecendo, que eu estou percebendo. Toda a influência da China hoje, no seu avanço tecnológico, no seu avanço de distribuição e venda de mercadoria, produção, distribuição e venda de mercadoria, visa alcançar cada país, principalmente através de financiar infraestrutura nesses países pobres que não têm condição, comprar estruturas nesse país que não tem condição. E o que a China está vendendo? Além dela estar emprestando para esses países, ela está vendendo influência. Cada país desse é um voto na ONU. Todos esses países que fizerem contrair empréstimo com o Xing Ling, na verdade, tornam-se seus parceiros comerciais. Tornam-se seus parceiros comerciais, econômicos, militares e por aí afora.
E quando tiver uma votação na ONU em prol de quem será, de quem se levantará contra como governo único do mundo, adivinha quem que eles vão aprovar? Adivinha para quem que eles vão votar? Mas deixa isso para lá. Isso é para a gente falar sobre isso depois, quando a gente for abordar sobre Apocalipse. Vamos voltar lá para a palavra. Então, como nós falamos, nós estamos vivendo um momento de crise, crise intensa. Mas é exatamente aí que cabe a nossa fé. Fé não é para momento de facilidade, fé é para momentos de crise. Momento de facilidade, você não precisa de fé, querido. Você faz e pronto, você cria e pronto, você constrói e pronto. Agora, no momento de crise, aonde ultrapassa a sua limitação, a sua capacidade, seu poder humano, aí sim, querido, aí você precisa de usar a sua fé. Aí sim, você precisa de ser um altar que tem brasa, você precisa de ser um altar que tem óleo da presença do Senhor. Então toda crise ela vem para nos testar. Toda crise ela vem para testar a sua fé, a sua aliança, a sua fidelidade com Deus. Provérbios 24, 10 diz assim: se te mostras fraco no dia da tua angústia, é porque a tua fé é pequena, é porque a tua força é pequena. Se você se posicionar como um fraco no dia da tua angústia, no dia da tua crise, é porque a tua fé, está com nada. É porque a tua fé não foi edificada. É porque você não está tendo a vida de aliança com Deus, de comunhão com Deus, o suficiente para tê-la grande e fortalecida. Então, momentos de crise, momentos de angústia, é momento que Deus está testando a sua maturidade, Deus está testando a sua fé. Então nós como igreja, queridos, como cristãos, nós precisamos de estar conscientes disso. Estamos vivendo os últimos dias. Dias gloriosos, que muitos lá atrás, no início da era da igreja primitiva, do Antigo Testamento, desejaram ardentemente estar aqui e participar. No entanto, você estamos aqui nesses dias. E possivelmente, a maioria de nós, se não todos nós, encontraremos Jesus. Porque o tempo está breve, o tempo não tarda. O tempo não tarda. Então Jesus virá para estabelecer aqui, para arrebatar a sua igreja, tirar a sua igreja, limpar essa terra, faxinar essa terra de toda corrupção, de toda injustiça, e trazer de volta a sua igreja, implantar aqui o seu reino, cuja capital será Jerusalém. E aí você começa a entender por que Satanás tem tanta fúria contra Jerusalém, por que Satanás tem tanta fúria contra os judeus, contra Israel. Porque ele sabe que ali será o centro do governo de todas as nações. Então estamos vivendo dias, eu não vou dizer dias difíceis, dias desafiadores. Porque crente não tem dias difíceis, amém? Tem dias desafiadores, onde a nossa fé é testada. Dias desafiadores, são os dias que nós estamos vivendo, não dias difíceis, não. 2 Timóteo 3:1 diz assim: sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, não tem jeito de você se mover em vitória nesses dias, na tua força, no teu braço. A única forma de você se mover nesses dias é no braço do Todo-Poderoso. É na unção do Todo-Poderoso, é no poder do Todo-Poderoso. Versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Esse é o traço do homem que se afasta de Deus. Ele vai esvaziando-se de Deus e enchendo-se de si mesmo. Enquanto o movimento daqueles que encontram Jesus é o oposto. Você vai esvaziando-se de você mesmo e enchendo-se de
Deus, você vai esvaziando-se do poder humano e enchendo-se do poder divino. Você vai esvaziando-se da sabedoria humana e enchendo-se da sabedoria eterna, divina de Deus. Versículo 3. Homens sem afeto natural, irreconciliáveis. Irreconciliáveis, não tem negociação com eles, não tem conversa com eles. Depois que ele bate o pé, depois que ele embirra, sabe aquelas mulas que depois que embirra, quem conhece aquelas mulas que, mula, o jumento, tem um bicho lá no Nordeste que embirra, cara, depois que ele deita aqui, não adianta, tu não faz ele sair, embirrou, empacou. Jumento, né? Acho que é jumento. Então tem crente que é desse jeito, depois que ele embirra, misericórdia. Não sai do lugar, não se move, milindrou, eu milindrei, eu magoei, né? Magoei. Imaturidade, não cresceu na fé. Irreconciliáveis. Pessoas que andam no amor de Deus são pessoas reconciliáveis o tempo todo. É só você chegar lá, conversar, pedir perdão, reconciliar. Ele derrete, por quê? Porque está cheio do Espírito. Ele está vazio dele mesmo e cheio do Espírito. Ele está vazio do humano e cheio do divino. Versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que dos amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do mundo, dos cuidados do mundo, do que amigos de Deus. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Ele tem cara de crente, ele tem jeitinho de crente, mas o coração dele não é de crente. Um coração rancoroso não é coração de crente. Mas um coração misericordioso é, um coração perdoador é, um coração doador é. Mas aquele coração que é cheio de mágoa, ressentimento e amargura, precisa ser tratado. Precisa ir para o altar do Senhor para ser curado, restaurado. Tem aparência de piedade, tem aparência de homens e de mulher de Deus. Mas a reação deles é diferente. O que mostra se nós somos filhos de Deus é a nossa conduta. Não é o que nós vestimos, não é o que nós falamos, é a nossa conduta, nossas atitudes é que mostram. Então, queridos, mesmo para todos nós que somos crentes em Jesus, filhos de Deus, selados pelo sangue de Jesus, apesar de todas esses desafios que nós estamos enfrentando, permaneça firme, porque o poder que está sobre você, ele é celestial, é de Deus, ele vem do céu. A graça, o amor, a misericórdia, a compaixão, o sangue que está sobre ti, é o sangue que dá redenção, que te protege, te livra o tempo todo. Então permaneça, querido. Seja sábio, não aos olhos do mundo, mas seja sábio segundo a palavra de Deus. Se você já tem escondido na presença de Deus, esconda mais. Se você tem orado, ore mais. Se você tem vida de altar, tenha mais. Se você tem separado para ler a palavra a cada dia, separe mais, porque os dias são desafiadores. Então não desespere, não desanime, mesmo em momentos de crise. Firme a sua fé, a sua esperança no que está escrito a seu respeito. No que está escrito a seu respeito. O que interessa, querido, não é o que eu penso, o que eu sinto, não. O que interessa para nós como crentes, filhos de Deus, é o que está escrito a nosso respeito. Então abra lá sua Bíblia, lá em Mateus 13. Todos lembram o que é Mateus 13? Mateus 13. Mateus 13, vamos lá.
E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E juntou-se muita gente aos pés dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, toda a multidão estava ao pé da praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu. Eis que o semeador saiu a semear. Desde que Jesus se manifestou, nós estamos vivenciando essa semeadura. O semeador, que é Jesus, e que Ele o faz através da sua palavra, que Ele o faz através da boca de todos os pregadores que pregam em seu nome. Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na, e outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. E cercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhe falas por parábola? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz. Não está falando aquele que tem orelha todos nós temos. Pavilhão auditivo todo mundo tem. Agora, infelizmente, não são todos que têm ouvidos. Não são todos que param para ouvir o Espírito. Não são todos que param para ouvir aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está direcionando, aquilo que Deus está construindo na vida dele. Então Jesus está exortando aqui: quem tem ouvido? Porque Ele sabe que nem todos vão ouvir, porque a maioria só tem orelha. Ter ouvidos para ouvir significa estar atento à voz de Deus. Significa ter vida de oração, vida de altar. Porque aquele que tem lhe será dado e terá em abundância. Aquele que tem o quê? Fidelidade. Aquele que tem fidelidade se lhe dará e ele terá em abundância. Agora, aquele que não tem fidelidade à palavra, até o pouco que ele tem, o diabo vai tirar. Aquele que tem fidelidade para se esconder debaixo da palavra, debaixo da promessa, debaixo da instrução de Deus, ele terá, e acrescentar-lhe-á, e ele terá em abundância. Mas aquele que não tiver essa fidelidade com Deus, aquele que não estiver debaixo da proteção do sangue de Cristo, aquele que não estiver andando em aliança, aquele que não tiver uma vida de altar, aquele que não estiver pronto para ouvir a direção do Espírito, o enganador, o mentiroso, Satanás, ele virá e tirará de você até aquilo que você tem de pouco. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Quem são os bem-aventurados? São os que têm ouvidos para ouvir, e aqueles que têm olhos para ver. Esses são os bem-aventurados, esses são os abençoados de Deus. Aqueles que conseguem ouvir e ver na ótica de Deus, na ótica do céu.
Aqueles que conseguem ver não só a ótica humana, terrena, palpável, mas aqueles que saem dessa dimensão e conseguem entrar na dimensão eterna, celestial, poderosa, imutável, aonde Deus age. Consegue ouvir Deus, consegue ver a direção de Deus para as suas vidas. Quantos aqui têm conseguido ver a direção de Deus para as suas vidas? Nós não andamos a esmo. Nós não andamos como baratas tontas. Não, nós temos um caminho. E esse caminho chama-se Jesus. É nele que nós andamos a cada dia. Prosseguindo. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata. O que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado aonde? Ao pé do caminho. Ele só ouviu a palavra, mas o diabo veio e arrebatou, o diabo tirou, usando vários artifícios. Isso não é para você, Deus não está falando com você. Isso não é tão verdadeiro, isso não tão é real para a tua vida. Isso não é bem assim. Isso não é para agora, isso é conto da carochinha, isso é religiosidade. Tantas desculpas por aí afora que o diabo bombardeia na cabeça do crente. E aquela semente que foi lançada e que caiu no meio do caminho, os demônios vêm, tira, nem dá fruto. É aquele crente que começa a andar com Deus e a gente não vê fruto na vida dele. Porque toda semente que é lançado, ela não produz resultado, não produz transformação, não produz mudança, não produz restauração de vida. Não produz novidade de vida, não produz uma vida nova, uma realidade nova, uma história nova. É a mesma coisa, a mesmice de sempre. Por quê? A semente caiu na beira do caminho, não nasceu nada. Toda a palavra que foi lançada no coração dele não nasceu, não cresceu, não frutificou. Por isso ele vive na mesmice, não muda, não tem mudança, e por isso também não tem o quê? Esperança. Só existe esperança onde tem mudança. Porém, o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegando o que há? Angústia. Chegando o que há? Perseguição. Por causa da palavra, logo se ofende. É o crente imaturo. A semente que foi lançada entre pedregulhos, não enraizou profundamente. Logo ele não suporta muita pressão. Logo ele espana a rosca fácil. Logo qualquer argumentozinho é suficiente para ele sair da igreja, fugir da igreja, deixar da igreja. Por quê? Uma semente que foi lançada entre as pedras. Não enraizou profundamente, ele não deu tempo da raiz profunda do amor de Deus, da misericórdia, da graça, do perdão, da transformação, do resgate, da cura, do livramento, da libertação, enraizasse na vida dele. Ele não permitiu, ele não relacionou com Deus o suficiente para isso, o bastante para isso, profundamente para que isso aconteça. Semente que caiu entre as pedras. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. É aquele que quer servir a dois senhores, é aquele que quer botar um pé na igreja e outro pé no mundo. Um final de semana está aqui no culto, o outro e durante a semana está mentindo, está roubando, está iludindo, está prostituindo, está puxando a maconha, está nos bares, está nas cachaças, nas baladas, nas prostituições da vida. Ele ama Jesus, mas ele ama mais o mundo.
E o diabo enche a cabeça dele de ofertas, o diabo enche a cabeça dele de possibilidades, de ilusões. E o tira da igreja. Eu amo, né? Ao mesmo tempo sente a necessidade de estar com Deus, andar com Deus, mas a pressão do mundo sobre ele é tanto e ele sucumbe. Ele é fraco, ele é frágil. Na fé. Não sabe dizer não para as propostas do inferno. Não sabe dizer não. O diabo faz uma proposta para ele, ele abraça. É isso mesmo, é bom, eu quero, é para mim. Vem em mim, trem, vem em mim, não sei o quê. Ou seja, abraça. Esquece que quem está com Deus precisa aprender a aborrecer o mundo. Quem escolhe andar com Deus, escolheu aborrecer o mundo, porque você vai ter que dizer não para as investidas do mundo contra a sua vida. Os cuidados deste mundo é a sedução das riquezas, sufoca a palavra e não frutifica. Sedução das riquezas, dinheiro, conquista, sonhos, projetos financeiros. Aí você coloca a palavra em segundo lugar, você coloca Deus em segundo lugar. Deus é só se der tempo, igreja é só se der tempo, ministério é só se der tempo, comunhão com Deus é só se der tempo, é só se sobrar. Ou seja, mamon é mais importante do que Deus. Esse é aquele que foi semeado entre os espinhos. Ele quer envolver com Jesus, com Deus, mas ele acaba se envolvendo mais com o mundo, as coisas mundanas, as coisas profanas. Mas graças a Deus, queridos, todos nós que estamos aqui, nós não somos as sementes que caíram à beira do caminho, nós não somos as sementes que caíram em solo rochoso, nós não somos sementes que caíram entre os espinhos, nós somos sementes que caíram em terra fértil. Amém? Quantos creem? Você é terra fértil, querido. Você é terra fértil. E olha só o que diz a respeito de terra fértil. Mas a que foi semeada em boa terra é a que ouve e compreende a palavra. Você ouve, compreende, obviamente, se você compreende, você pratica a palavra. E dá fruto. E produz. Um produz 100. 1 a 60 e 1 a 30, ou seja, você é frutífero em vários níveis. Então para de pensar que você não pode, para de pensar que você não consegue, para de pensar que o seu sonho está estagnado, para de pensar que a tua bênção está paralisada. Você é frutífero, frutífera, está escrito na palavra a seu respeito. Você é solo fértil. Então para de pensar, acabou, não tem jeito, meu Deus, não sei o quê, eu estou com medo, estou inseguro, estou inquieto. Querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Então creia, querido, nesta palavra a seu respeito. Creia nessa palavra a seu respeito. Não há esterilidade na tua vida. Não há esterilidade. Você é frutífero. Frutífero no teu casamento. Frutífero no teu casamento, no teu relacionamento com os teus filhos, no teu relacionamento conjugal, no teu relacionamento profissional, no teu relacionamento com Deus, na tua vida ministerial. Tu é frutífero. Deixa Deus agir na tua vida. Se você quer resistir, resista ao diabo. Para de resistir ao Espírito. Para de resistir àquilo que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. Deus não mandou ninguém resistir a Ele, mandou resistir a Satanás. Então não resista, cara, você é frutífero. Amém?
Debaixo da tua máscara aí, ó, deu um sorrisão e falei, eu sou frutífero. Eu sou frutífero. Porque a semente do evangelho caiu em solo fértil. Num solo muito bom, que é o meu coração. Amém. E Deus quer frutificar na tua vida, querido. Quantos creem? Deus quer frutificar na tua vida. Então nós podemos ter paz ou não, mesmo no meio de tantas adversidades, mesmo no meio de tantas pressões e inquietações, nós podemos ter paz, porque nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé na palavra, amém? E se nós andamos pela fé na palavra, nós podemos ter paz, porque nós temos promessas prodigiosas em nossas vidas, amém? Nós temos promessas abençoadoras em nossas vidas, amém? O Deus que nós servimos, o Deus no qual nós temos aliança, é um Deus de bênção e não de maldição, é um Deus de vitória e não de fracasso, é um Deus de bem e não de mal, de luz e não de trevas. Esse é o Deus que nós servimos. Então, querido, fique em paz, você é boa terra. Só deixe que o Espírito Santo faça sementes da palavra germinar na tua vida. Escuta o Espírito Santo, escuta o conselho, a direção dele, e permita que ele conduza a sua vida de tal forma que as sementes da palavra de Deus germine na tua vida, gerando frutos abençoados. Amém? Concluindo, 1 Pedro 3,12 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Versículo 13. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Então, cada um de nós, queridos, fomos justificados em Cristo. Nós nos tornamos justos, não pelo nosso mérito, mas nós nos tornamos justos pelo mérito de Cristo, através do seu sacrifício naquela cruz. Amém? Então, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Amém? Nunca se sinta sozinho. Nunca se sinta sozinho. Você é proibido de se sentir sozinho. Não! Os olhos do Senhor estão sobre você, para cuidar de você, sua vida, sua família, o seu trajeto de vida. E Ele está atento às suas orações. E qual é aquele que fará mal a você? Se você é uma pessoa zelosa do bem. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Ninguém. Amém, querido? Então mantenha-se, independente das circunstâncias que estão hoje à nossa volta, daquelas que virão progressivamente. Não mire nas circunstâncias. É necessário que você saiba fazer uma leitura delas, sim, para saber o tempo que você está vivendo. Mas não foque nelas. Foque naquele que nos livrou de todas elas, nos libertou de todas elas, nos guarda de todas elas. Amém? Então que nós possamos, como aliados de Deus, permanecer a cada dia. Amém? Que nós possamos cultivar, conforme nos diz Tiago 4,4. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E cada um de nós já fizemos a nossa escolha. Nós somos amigos de Deus, não do mundo, amém? Nós nos afastamos, nos distanciamos do mundo, porque nós escolhemos Deus. Nós queremos é Deus. Nós temos aliança com Ele, uma aliança eterna, uma aliança de bênção. Quantos creem?
Quantos creem, fique de pé, querido, neste momento. Você é um abençoado do Senhor. Você é terra frutífera. Não há esterilidade em você. Você é fértil. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Oh Deus, feche seus olhos. Eu quero que você permita agora que o Espírito Santo te mostre as áreas da sua vida. Tem alguma área na sua vida que você está em luta? Tem alguma área da sua vida que você está passando por um momento de luta, de dificuldade, de crise? Eu quero que você comece aí a declarar: eu sou frutífero, eu vencerei, eu triunfarei, eu alcançarei a bênção, eu alcançarei a vitória, eu alcançarei os benefícios do meu Deus, eu alcançarei o favor do meu Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Vá declarando, vá declarando, vá declarando em nome de Jesus. Chora, labarabaias. Amém. Amém. Estenda as mãos para a bênção final, querido. Obrigado, Pai, por cada vida querida que está aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque são solo fértil, Senhor. E os frutos se manifestarão, Senhor, em suas vidas, em nome de Jesus. Com o amor do nosso Deus eterno, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a direção e o conselho do Teu Espírito nos conserve, Senhor, na Tua presença, porque só na Tua presença há plenitude de vida. Amém, amém, estamos terminados, semana abençoada para todos, em nome de Jesus.